Você concorda que um problema não se resolve matando alguém? Que uma sociedade não sobrevive com respostas simples? Estas foram perguntas que eu ouvi de um médico obstetra que tem 38 anos de experiência trazendo bebês ao mundo e que é um ferrenho defensor da vida desde a concepção. Eu sou a Cristina Grêmio, colunista da Gazeta do Povo, e convidei o Dr. Jacir Leal, de Curitiba, para uma conversa franca sobre aborto. Além de ter feito milhares de partos ao longo de quase 4 décadas, ele, que é especialista em medicina fetal, dá palestras para famílias, virou um expert também em convencer gestantes que estavam propensas a interromper a gestação a seguir em frente e ter o bebê. Transformou milhares de vidas e de famílias. Te convido a acompanhar essa conversa. Jacir Leal, doutor Jacir Leal, né, conhecido por milhares de gestantes, de mães curitibanas, né, 38 anos já de obstetrícia. Vou deixar ele falar um pouquinho sobre ele, mas nós vamos conversar sobre aborto, na verdade, sobre defesa da vida, né, doutor? Porque a gente gosta de falar assim, a gente defende a vida, não é que a gente seja contra o aborto, a gente defende a vida desde a concepção. Então, primeiro se apresenta aí, porque nem todos os leitores da Gazeta do Povo são de Curitiba, são do Paraná. Aliás, a gente tem mais assinantes fora até do que no estado do Paraná atualmente, para a gente saber a sua importância para as curitibanas, para as mulheres, para as mães e gestantes. Que bom. Obrigado, Cristina. Primeiro, agradecer o teu convite para estar aqui, né? É uma honra grande estar com você, com tua audiência, né? E realmente, eu te acompanho, eu sou um dos teus fãs. Eu te acompanho sempre onde você vai falar, eu estou sempre ouvindo. E meu nome é Jacir Leal, sou médico, sou obstetra realmente há 38 anos agora, e isso me dá uma experiência muito grande, muita vivência de consultório com todos esses casos. E você bem disse, não é o aborto que a gente trata, eu atendo um ser humano. Eu atendo um ser humano que precisa de ajuda para pensar. E esse é o objetivo aqui, o que vai acontecer depois vai fazer parte da história dela. Então, eu estou aqui pronto para responder o que você quiser. E claro que quando a gente fala desse assunto tão delicado, né, a gente não exclui um universo de mulheres que não têm acesso a médico, que, enfim, ficam à margem mesmo do atendimento de saúde, às vezes por falta de informação, às vezes por medo nesse caso, né? Vamos pegar o caso de uma adolescente que engravidou, sem que a família soubesse que ela sequer estava num relacionamento sexual, que não tem coragem de assumir isso de jeito nenhum, ela não vai nem procurar médico por medo de alguém mais ficar sabendo. Mas naquelas que procuram o médico, muitas procuram tentando interromper a gravidez, né? Como que o médico lida com essa questão? E esse é o caso mais frequente. Quando chega ao consultório, a moça, quando vem procurar ajuda, ela vem procurar ajuda realmente para o aborto. Agora, isso nos mostra a nossa imaturidade de vida, que é natural no jovem. Veja, ontem mesmo fiz um vídeo colocando isso. Quando a gente sente medo, a gente quer escapar. Se um guarda manda separar que você fez alguma coisa errada, você já quer justificar. Então, é natural para o ser humano querer resolver aquele problema. E o medo que ela está sentindo com relação àquela gravidez, o desconhecido, a vergonha frente aos pais, principalmente, isso eu percebo muito no meu consultório. Então, o meu papel enquanto médico é ajudá-la a pensar tudo isso, colocar as coisas no lugar, colocar as peças na cabeça dela. Meu papel enquanto médico é acolher, não julgar, não criticar, e simplesmente acolher e tentar ajudá-la nesse processo, nesse caminho. E por experiência, durante esses anos, tem aquelas que vão embora e não voltam mais, algumas até fazem um aborto fora e depois voltam. Eu também aprendi a acolhê-la, mesmo quando elas voltam. Eu sei que alguns médicos não querem nem mais conversar porque ela provocou aborto. O meu papel é ajudar aquele ser humano, naquele momento e naquela fase de evolução dela, que está passando por aquilo. Mas, em compensação, é uma gratificação muito grande quando essas mulheres voltam, às vezes com a família, fazendo festa já para ver o nenê, aquele medo que ela tinha de contar para a família, assumir aquela situação. Mas vou voltar agora numa coisa que você comentou muito bem, que seria aquelas que estão desamparadas. É muito mais complicado. E aí entramos na questão da política pública, não apenas da prevenção da gravidez da mulher jovem, do homem jovem também, porque ela não engravida sozinha, né? Nós temos que ter essa visão da família. E como o meu papel é tentar manter essa família unida, o meu papel também é pensar em políticas públicas que atinjam de fato toda a população. E aí entra a informação.
E nós não estamos numa sociedade muito preparada para dar essa informação. Eu sinto ainda dizer isso num tempo que nós estamos com tanta tecnologia e os jovens estão sofrendo tanto lá fora. Com o tempo a gente pode conversar muito melhor sobre esse Eu acho aspecto. que essa é uma dor social nossa, né? A Sim, gente vê aí, pegando o atual governo, caso recente, porque faz 3 anos, né, que assumiu, da então ministra Damares Alves, que foi a primeira que eu lembro, eu estou também com 32 anos de jornalismo, foi a primeira gestora pública numa, numa esfera federal mesmo, acho que há casos locais, mas que eu conheci numa esfera federal, que abraçou essa causa e disse: sim. vamos lutar por essas vidas. Ela ousou lançar uma campanha lá no primeiro ano de governo para apenas alertar as adolescentes e os adolescentes, porque, como você disse, tem pai também na história, ninguém Ah, faz filho sozinho, né? Mesmo em laboratório precisa do componente masculino. Ela ousou alertar os adolescentes, os muito jovens, que a adolescência vem primeiro e gravidez depois. Ela não falava em celibato, ela não queria interferir na opinião e na decisão de cada um, mas fizeram tanta polêmica em cima, e aí meia culpa, porque eu faço parte da imprensa, embora eu não tenha abraçado essa causa, mas a imprensa prejudicou demais a divulgação da campanha. E o governo foi firme, manteve, tanto que todos os anos, no mês de fevereiro, que é aquele mês de prevenção à gravidez na adolescência, ou semana de prevenção à gravidez na adolescência, eles voltam a relançar a campanha. Precisa de muito mais iniciativas como essa, né? eu cheguei a conversar com a Damares por telefone e me ofereci para ajudar. Eu ia a Brasília para conversar com ela, porque tem alguns pontos aqui que a gente precisa deixar um pouquinho mais claro e ser uma ajuda gigante na mentalidade, na formação da mente desses jovens, para a compreensão e na mente dos adultos. Nós precisamos compreender e, às vezes, lembrar de nós, enquanto adolescentes, lembrar do passado que nós sentimos, o que passamos, para poder oferecer uma saída melhor. E quando a gente oferece uma saída, oferecer também para a sociedade esse padrão de compreensão. Aí veio a pandemia e nós cancelamos a minha ida a Brasília naquele momento. Eu quero ver se eu consigo resgatar agora, porque tem pontos fundamentais para serem tratados no coração desse jovem. Aquilo que eu digo, no meu consultório, com as portas fechadas, eu estou ali com um ser humano na minha frente. E às vezes ela vem com o namorado, às vezes vem com os pais, todos estão sofrendo. Qual é o papel da medicina? Ajudar ao sofrimento humano. E aí mostrar os caminhos em defesa da vida é fundamental. Eu sou totalmente contra o abortamento. Inclusive em casos de estupro, em casos de malformação grave, em casos previstos pela lei. Eu sou contra, mas eu posso ter justificativas para isso. A paciente que pode morrer se ela estiver grávida, eu tenho explicações para cada passo e o que fazer. Não que eu não vou fazer um aborto e deixar uma mãe morrer, mas, por exemplo, nesse caso, você tem uma válvula cardíaca lesada, uma mulher que tem 2, 3 filhos, já tem uma família, ela vai morrer se aquela gravidez for para frente. Só que quando foi feita a lei, a medicina era uma. Hoje você consegue fazer até uma troca de válvula com uma anestesia segura e levar aquela gravidez adiante. Então, E tudo uma isso... outra questão, né, doutor, desculpe te interromper, mas que acho que não foi avaliada quando foi aprovada a lei lá atrás, é que não só a medicina evoluiria, como é possível talvez você estimular aquela gestante a seguir até um momento da gestação e aí induz um parto e tenta se salvar a vida da criança. Claro, vai ser aquele ser lutando pela própria vida a partir de determinado momento e não mais apenas a mãe. E aí salva-se as duas vidas, né? Eu como lido muito com gestante de alto risco, até agora com a minha idade eu já não tanto mais, até é bom ter um pouquinho de férias, mas eu sempre lidei com esse aspecto, né? Em qual momento interromper aquela gravidez, mas interromper para salvar mãe e criança, não interromper para provocar uma morte. Então a medicina, senão eu não sou médico, desculpe, a medicina foi feita para trazer vida, trazer o bem, eu não posso pensar diferente. Agora, outro aspecto também muito importante, cada caso é um caso. Então, cada ser humano que chega à minha frente no consultório tem que ser ouvido, escutado. Eu tenho que ter o meu coração aberto e ajudá-la a pensar. Porque nesse momento do medo, o medo faz com que a gente não pense direito. O medo faz com que a gente não consiga pensar corretamente. Agora passamos por uma situação de medo agora na pandemia e muita gente fez coisas que não deveriam ter feito. Não vou entrar nesse aspecto aqui agora, mas só para lembrar que o medo nos faz tomar atitudes ruins. E às vezes o aborto é realizado e muitas vezes a mulher se arrepende depois. E até nesse ponto, o meu papel enquanto médico é acolhê-la.
e mostrar para ela que fez parte do processo da vida dela, para que ela possa aceitar isso de uma maneira mais doce e mais tranquila. Isso é, nós temos que conversar muito sobre humanidade. Estou te ouvindo aqui justamente sobre essa tua última frase. Estou te ouvindo aqui pensando, nossa, um obstetra, pelo menos com esse olhar sobre a vida, e eu imagino que quem escolhe a obstetrícia já tenha que ter um olhar sobre a vida e não sobre a morte, mas ele é quase um psicólogo também, né? Ele tem que fazer um atendimento psicológico antes de fazer o atendimento médico, inclusive. Essa experiência tua aí deve ter mostrado isso claramente. É que a medicina em si, ela é muito mais do que uma especialidade. Você pode ser um cardiologista, imagine um oncologista que lida com a morte todos os dias, ele precisa, não é ser psicólogo, mas ele precisa ter um conhecimento grande do comportamento humano. Então, quantas mulheres que eu resgato aqui no meu consultório, o diálogo entre mães e filhas, justamente para as dificuldades dentro do campo da sexualidade, e que vai gerar uma gravidez, e desculpe, eu vou até aproveitar aqui agora, não existe gravidez indesejada, existe gravidez inoportuna. E, portanto, naquele momento não era o desejo do casal ou da família, porém, a oportunidade não é o correto, porque eu falo sempre assim, se as mulheres brincam de boneca quando criança, elas têm o sonho de formar uma família. A nossa cultura que está completamente desviada em muitos aspectos, com uma dificuldade muito grande da compreensão da humanidade. Então, essa compreensão que faz o momento não ser oportuno. Mas por que será que nós temos tanto desejo de uma sexualidade com uma idade tão cedo? Então, eu não quero entrar nesse campo aqui agora, que não é o fato, mas existe muita coisa para ser corrigida e conversada para a gente poder prevenir algo, uma gravidez fora do tempo ou até um abortamento lá na frente. Talvez em vez de gravidez indesejada, a gente devesse começar a usar o gravidez não né, ou o sexo sem prevenção, ou né, o sexo sem informação. Eu estou chamando gravidez inoportuna. Isto é, aquela gravidez não está na oportunidade correta. Isso. Vamos tratar um pouquinho. O senhor mencionou aí no início da nossa conversa um vídeo, e foi esse vídeo que eu assisti que me fez te convidar para essa entrevista, para esse bate-papo. Nesse vídeo me chamou muito a atenção, de forma muito incisiva, o senhor dizendo: vamos começar a usar o cérebro. A gente paralisou, né? Realmente a gente está, parece que no piloto automático, indo pela maioria, o que estão dizendo, o que virou moda, o que virou consenso, os outros países aprovaram, os outros países aplaudiram, a população foi para a rua comemorar como se fosse uma final de Copa do Mundo, porque aprovaram assassinato de bebês no ventre das mães. Não faz o menor sentido se a gente olhar pelo olhar da vida. Então, me explica um pouco melhor que mensagem que o senhor quis passar naquele vídeo. Eu tenho acompanhado também seu trabalho nas redes sociais, eu vejo que há muita essa preocupação de tentar melhorar a qualidade da informação. Qual foi a intenção com aquele vídeo? A intenção é descobrir que nós temos cabeça, e dentro da nossa cabeça tem um cérebro. Eu tenho, você tem, todo mundo tem. Até o bandido tem. Até a pessoa com mais complicação no mundo tem. E esse cérebro, Deus nos deu de presente. Eu não vou colocar religião aqui, é só um aspecto poético comentado, né? Uhum. Então, Deus nos deu de presente um lobo frontal, que o ser humano é o único animal que tem uma capacidade aqui na frente, um cérebro capaz de fazer planejamento estratégico e visão de futuro. Mas eu preciso ter uma bondade interna, uma intencionalidade dentro do meu coração para fazer esse cérebro crescer o suficiente para eu poder pensar. Então, entenda que aqui é o piloto e os motores são as emoções. Se eu simplesmente partir das minhas emoções empurrando, imagine um carro com motor ligado, totalmente potente, sem piloto. E sem piloto você faz aborto, você rouba, você vai para a corrupção, você vai para as drogas. Então, todo um trabalho que eu estou fazendo e mostrando de uma maneira bem simples os vários níveis do cérebro, até eu chegar ao programa que eu venho desenvolvendo desde 2003, chamado Superconsciência Família do Futuro, a intenção é essa, porque eu digo assim, dá um sonho para um jovem e veja se ele fica numa praça usando droga. Isto é, ajuda ele a pensar. Ele ama a família, e muitas vezes brigando a família, como eu digo, as meninas chegam aqui, às vezes a mãe brigando com a filha brigando com a mãe, ela sai chorando abraçadas, porque eu consigo mostrar para ela que existe muito amor ali. Eu consigo mostrar que a diferença da mãe e a filha é só a idade, que a mãe passou pela puberdade, por todos os sentimentos, as emoções, a sensualidade, a libido, a mãe também passou por aquilo, só há ali uma incompreensão. Então, voltando para o nosso cérebro, até para tratar do aborto, que é o que nós estamos falando, muitos abortos são provocados por não pensar.
Vamos pegar o exemplo daquela menina de 12 anos, 10 anos, não lembro, que engravidou, fizeram um carnaval para provocar o aborto na menina, simplesmente pensam com emoção sobre provocar o aborto. Ela já sofreu uma grave ameaça até à vida dela com relação a uma violência que ela sofreu por ter sido estuprada. E depois vai sofrer outra violência por matar uma criança grande dentro da barriga dela. Agora eu vou chamar a atenção para uma coisa. Resolvido o problema, foi todo mundo para casa, todo mundo aplaudindo que foi feito o aborto. Eu pergunto para você que está me ouvindo aqui hoje, onde é que está essa moça? Como é que está o coração dela? Como é que está a alma dela? Como é que está a cabeça dela? Então, estavam realmente protegendo, quer dizer, se a pessoa não usa o cérebro para pensar, ela fica limitada nesse planejamento estratégico. Ela pensa em proteger uma moça, mas simplesmente acabando com uma vida dentro dela, mas acabaram com a vida dela também. Então, a minha pergunta hoje, como ela está? Sim, e um outro ponto que me chamou muita atenção nesse vídeo específico foi a tua analogia com a multa de trânsito. Acho bem interessante, bem didática, eu queria que você colocasse de novo aqui para nós. Deixa eu tentar montar esse raciocínio de novo aqui. Não, mas resumindo, mas eu quero que você desenvolva melhor. Pelo menos a mensagem que ficou para mim. Ninguém mata o guarda só porque ele veio te multar, porque te flagrou no cometimento de uma infração. Né? Sim, exatamente, porque, claro, são situações diferentes. O que eu quis mostrar ali, que o ser humano é natural ele ter medo. E como eu falei há pouco, quando a moça engravida e não é o momento, ela fica com muito medo. A primeira coisa que ela quer fazer é se livrar. Então, se você para no sinaleiro, olha para uma fura e a polícia te pega, a primeira coisa é arranjar justificativas para aquele ato. Você quer sair daquela situação que você errou. As pessoas têm dificuldade para aceitar. E uma pessoa madura, e isso eu posso explicar com calma um dia, você consegue montar e falar, poxa, desculpa, errei, falhei, engravidei. Isto é, você engravidou, eu falo para as moças aqui, teu pai vai adorar, ele vai brigar com você na primeira semana, vai ficar bravo, vai te xingar. Deixa, é a reação dele como a nossa reação frente ao guarda, frente ao policial. E aí, daqui a pouco, alguém vai cutucá-lo e vai chamar de vô, ele vai te desmanchar. E eu digo isso com propriedade porque eu vejo isso acontecer aqui. Depois as famílias chegam aqui no consultório para filmar o neném na ecografia. Entende? Então, eu vejo muita coisa linda acontecer aqui. Então, esse guarda que está lá para te multar, talvez chame nosso superego, chame alguma coisa que está ali para nos proteger, para ele não passar o sinal. Mas quando a gente passar o sinal, peça desculpas, compreenda, perdoe-se, não se culpe tanto. Estou falando da maioria das pessoas normais. Claro que existem as psicopatias, a maldade extrema, mas na pessoa normal, desculpe-se você mesmo, e no vídeo eu também falei isso, até se um dia você provocou aborto. Entende? Se você provocou aborto, foi uma situação de emoção. E essa situação não ajuda a pensar. Por isso que eu falo tanto da nossa superconsciência. Aí vamos falar dos casos específicos autorizados, né? Não é que o aborto seja legal no Brasil, ele é autorizado em algumas circunstâncias. A gente mencionou brevemente aqui a gestante que corre risco de vida, ela pode perder a própria vida se tocar aquela gestação adiante. Tem o caso do estupro também, que a gente mencionou, e o mais recente, mas está completando 10 anos, e também esse é um dos motivos da nossa conversa aqui hoje, é o de bebês anencéfalos. Não sei se você teve a experiência de ter alguma gestante com um bebê com esse problema de anencefalia, e que ela eventualmente tenha tocado adiante, mas eu lembro de já ter lido um relato aqui na Gazeta do Povo mesmo, de uma mãe que decidiu, em comum acordo com seu marido, o pai da criança, com sua família, com todo o apoio de amigos, do médico, enfim, da equipe que atendia e tudo mais, e seguiu com a gestação, e o bebê, agora não vou lembrar exatamente, mas ficou minutos, meia hora, 40 minutos, qualquer coisa assim, vivo depois que nasceu no colo dela. Sim. E ela relatava a experiência de ter se permitido ser mãe, de ter permitido aquela vida nascer e viver plenamente o curto espaço que lhe foi dado, né? E o quanto ela carregava esse sentimento de acerto mesmo, de vida para frente, que aí ela queria, claro, tinha planos de no futuro ter filhos enfim, e o aprendizado que ela carrega para todas as pessoas com quem ela convive, né? Então, eu queria que o senhor trouxesse algumas experiências de consultório para a gente entender esses casos autorizados por lei.
Deixa eu colocar rapidamente uma coisa aqui, falando de neurociência, falando do nosso cérebro, é muito importante para você que está nos escutando, é saber, nós baseamos o que estamos ouvindo aqui agora de acordo com o que a gente acredita, de acordo com a nossa vida, e eu, enquanto médico, preciso ouvir aquela mulher que está na minha frente. Eu tive pacientes com malformações graves, totalmente incompatíveis com a vida, e que vinham aqui chorando porque todo mundo queria abortar, fazer a morte fetal. E eu tirei a carteira de pré-natal, coloquei na minha mesa, primeiro fiz a ecografia, confirmei que era absolutamente mal formado, não ia viver muito tempo, tirei a carteira de pré-natal e perguntei qual é o nome do seu filho. Ela abriu um sorrisão enorme, ficou muito feliz, e nós sabíamos que a criança ia morrer. Só que ela ficou tão feliz, 15 dias depois a criança estava morta, eu mesmo fiz a macroindução, e ela estava feliz no hospital porque alguém aceitou o filho dela. Isso que eu quero dizer, nós temos que entender o outro, e quando você entende o outro, você passa a estar mais aberto. Então, por exemplo, a anencefalia é incompatível com a vida, de alguma maneira não formou o crânio, e não formando o crânio, o líquido amniótico acabou lesando o cérebro de uma maneira irrecuperável, não tem o que fazer. Mas eu quero agregar mais uma coisa aqui nesse ponto, porque eu tive 2 anencéfalos apenas em 38 anos, e essas 2 foram interrompidas porque não tinham condições emocionais de levar para frente. Mas eu dei 24 anos palestra no curso de noivos na igreja ali na Pio 10. 24 anos eu dei, e sempre falei o seguinte, existem mães que podem eventualmente querer que a gravidez vá à frente. Não julgue, ela quer, é o filho dela. E outra coisa que eu falei, hoje você já tem condições, uma mãe que engravida, uma mãe diabética, engravida descompensado o diabetes dela, e o filho dela tem um coração bem mal formado. Mas a criança vai sobreviver, mas vai morrer pela malformação cardíaca. Ou sem cérebro não tem o que fazer. Mas esse coração dessa criança não pode ser transplantado por outro? Que tal você criar vida a partir de uma vida? Você dar mais significado para esse filho? Nossa, e aqui eu vou fazer uma parte, porque eu fui repórter de rua, de televisão, durante 26 anos, então eu acompanhei todo tipo de situação possível e imaginável. Eu até brinco que o repórter de televisão, que é o que vai entrevistar as pessoas onde elas estão, é o que mais tem noção da vida real. Mas eu tô dando esse relato aqui, porque essa situação específica do bebê mal formado, ou da mãe que vai ter o bebê, você respeitar a pessoa pelo que ela está sentindo naquele momento, né? Você respeitar a pessoa pelo que ela... tentar entender o que ela está sofrendo naquele momento e apoiar conforme o pensamento dela, nesse caso aí, é mais do que tudo mesmo, né? Porque, enfim, vai decidir, ela vai tomar uma decisão, ela vai formar a sua própria opinião a partir do acolhimento que ela receba. Sim. E ao contrário, nós temos que aprender a aceitar o inverso. Aquela mulher que não dá conta e que vai gerar o aborto. Eu só falo para ela, desculpa, eu não faço. Não faço, não está em mim, não vou conseguir fazer. Então isso indica, desculpa, eu não vou indicar. Mas você não está me ajudando assim. Eu falei, eu não posso te ajudar nesse sentido, eu posso te ajudar a pensar. Você não dá conta, mas eu tenho que compreendê-la, entende? Você que está me ouvindo, eu preciso compreender esse ser humano que está sofrendo e que não dá conta, ele não deu conta, pronto. Nós não damos contas de muita coisa, a gente tem que ser mais doce com a gente mesmo. Então a vida fica muito bonita quando a gente começa a olhar o próximo como a si mesmo. Doutor, e aquele maior argumento, e é o que é disseminado a 4 ventos hoje em dia, que é o meu corpo, minhas regras. Não estão me respeitando enquanto mulher, primeiro que já ignora o homem, o pai dessa criança, né? Ele fica completamente fora da decisão, da discussão, mas ignoram que tem um outro corpo. São 2 corpos, são 2 vidas, e eu imagino que chegue no consultório muita demanda assim também. Sou eu estou decidida, eu quero. Pois é, mas ela está decidida, eu posso no máximo falar que eu não concordo, porque ali existe uma vida. Que nem fica na discussão quando é que começa a vida. Desculpa, é uma discussão desnecessária, entende? Porque existe uma vida ali. E eu mostro no consultório que a criança pulando na ecografia, entende? Quer dizer, então você consegue enxergar que tem um bebê ali dentro. Ele só não é maduro o suficiente para viver aqui fora. Entende? Mas já é uma vida e é um sonho dessa mulher que fala meu corpo, minhas regras, não era o que ela falava quando ela era criança. Ela aprendeu com uma boneca a amar uma criança, a querer o bem. O que aconteceu na cabecinha dela para chegar a esse ponto? E aí que entra a superconsciência também, o nosso cérebro, o aprendizado da formação, a condição que a gente pega um jovem com 16 anos, ele só consegue pensar no vestibular em julho, porque ele só consegue pensar no futuro 6 meses. Então, como é que ele vai pensar na vida?
Como é que antes disso, eu lembro da minha adolescência, eu lembro eu com 13, 14 anos, você não tem a menor noção do que acontece. Quanto de nós não escapamos de eventuais erros simplesmente porque não aconteceu? Então, como é que a gente pode julgar alguém? Agora, a construção dessa mentalidade que é feita através do nosso meio, que precisa ser olhada com mais carinho. E isso pode ser uma política pública, sim. Você trazer o reconhecimento que nós temos na sociedade humana que precisa ser cuidada e acolhida, por mais que tenhamos os extremos de todo tipo, né? E um caso, até estava pensando aqui mentalmente na pergunta, ia dizer o caso mais dramático, mas não, todos esses casos são dramáticos, mas o caso talvez mais aceito, entre aspas, pela sociedade em geral, que é o do estupro. Como convencer essa família, né? Esta mulher, mas essa família, de que aquela vida também não tem culpa da violência que a mãe sofreu. Você tratou agora o ponto fundamental. Primeiro, a criança não tem culpa alguma. Se a minha filha, eu sempre digo isso em palestra, se a minha filha um dia for estuprada, engravidar por causa desse estupro, que não vai acontecer, não pelo estupro, que ela pode sofrer, mas eu vou conseguir evitar com que ela engravide, qualquer situação assim. Mas se acontecer com ela, é meu neto que vai nascer. Emociona, né? Emociona porque esse argumento de você olhar todas as pessoas envolvidas é o filho daquele homem que foi o responsável pela violência, mas desta mulher que é uma pessoa normal, normal no sentido de comum, é uma Agora, pessoa que tem vida, que pode gerar vida, né? eu tive pacientes que chegaram aqui grávidas por estupro. E também chegaram, mas doutor, todo mundo quer que eu faça o aborto, eu não quero. Algo me diz que é meu filho. Eu falei, bom, tá na tua barriga, é teu filho. E eu até brinco, né? Também falo muito em palestra, isso, chega na hora do parto, é a cara da mãe. Quer dizer, é uma criança apartada, separada, ela está ali com a mãe. E digo mais, às vezes o estupro acontece até dentro da própria casa, no sentido de com alguém conhecido, e essas coisas se resolvem com o tempo com o quê? Com maturidade. A maturidade humana vai resolver a droga lá na praça, vai resolver os casos de estupro, muitas das dificuldades humanas é só o nosso aprender a pensar melhor. Por isso a superconsciência é tão importante. E o que aconteceu depois, não sei por quanto tempo o obstetra acaba acompanhando depois essa mulher por alguns anos ainda, muitas vezes tem o segundo filho, o terceiro filho, né? Embora as pessoas estejam tendo menos filhos hoje em dia, mas nesses casos específicos de mães vítimas de estupro que decidiram ser mães, depois que a criança nasceu. Não foram muitos, né? Mas eu tenho pacientes que já são pacientes minhas hoje, né? Que nasceram e são pacientes minhas, vêm ao meu consultório, continuam, já tiveram até outros com filhos também. Eu estou há 38 anos formado, então isso já aconteceu. Vida que segue. Vida que segue, e a vida sempre, em primeiro lugar. E vida e respeito ao outro. Então você que já está com raiva de mim aqui me ouvindo, lembre que a gente respeitar o outro é o mais importante. Então eu respeito o que você pensa. Agora, a única coisa que eu exijo é que você pense. Esse pensar é que é importante. Então, se você conseguir baixar um pouquinho as defesas, baixar um pouquinho o medo e conversar um pouco mais, a gente pode chegar em outros entendimentos, até eu posso chegar. Estar aberto ao mundo, à mentalidade, aberto à novidade, porque eu tenho certeza que algumas coisas aqui, algumas pessoas escutaram, é novo. Né? Puxa, nunca tinha pensado assim. Quantidade de vezes que eu termino uma palestra e falo assim, nossa, nunca pensei nisso dessa maneira. Isso faz a gente crescer, pensar de maneiras diferentes. Exatamente. Doutor, te agradeço demais por ter trazido esses pensamentos diferentes aqui para os assinantes, para os leitores, para os espectadores e seguidores da Gazeta do Povo. Tenho certeza que o momento exige isso, que nós nos tornemos disseminadores de pensamentos novos e pensamentos bons, né? Sim. Chega de violência, chega de ódio, chega de briga, de intolerância, de chamar os outros, né? De produtores de notícia falsa, de difamadores, de discurso de ódio, essas coisas que a gente tem ouvido, porque isso não acrescenta nada, não leva a sociedade a evoluir. E a gente precisa evoluir como sociedade mesmo, esse é o momento, né? Estamos num momento que nós temos que jogar o ódio no chão. Temos que jogar também o ego no chão, olharmos um para os outros e nos ajudar. Estamos num momento delicado do nosso país e eu peço para que todos vocês que estão assistindo aqui agora pensem um pouco com o coração, mas não com a emoção do medo, simplesmente. Vamos aprender a pensar de uma maneira mais positiva, olhar, porque eu não sou um otimista ingênuo, mas a gente precisa acreditar no mundo melhor, senão não funciona.
Eu que agradeço por estar aqui. Muito obrigada e sucesso aí nos anos que estão por vir, né? 38 anos não é nada para quem traz vida para o mundo. Todos nós. Obrigada. Agradeço também a você por ter assistido até aqui. Se gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe. Caso ainda não seja assinante da Gazeta do Povo, eu te convido a apontar a câmera do celular para o QR Code que aparece na tela ou clicar no link da descrição do vídeo. Ali tem uma promoção exclusiva para você que me acompanha só pelas redes sociais. Sendo assinante da Gazeta do Povo, você tem acesso a toda a cobertura jornalística, que é pautada por convicções conservadoras, as mesmas da maioria dos brasileiros. E ainda lê com exclusividade artigos escritos por mais de 40 colunistas, vê vídeos, ouve podcasts, tudo material exclusivo. Eu faço parte do time de colunistas e te espero lá na Gazeta.